Nota da canalizadora. Antes de iniciar a canalização, vi e senti a presença de 3 seres e um em destaque, como sendo o ser que iria me passar a mensagem. E este, de alguma forma, possuía uma patente ou cargo cósmico, é o que posso dizer, mais elevado. E creio que por isso o mesmo já começa a mensagem nos alertando sobre essa minha forma de pensar em relação ao que eu estava sentindo e vendo. Mensagem diária, Irmãos da Luz. No dia 20/2/2018. Mensagem número 58. Saudações, amados. E de mãos dadas, sem se ater a lugares, patentes, títulos e rótulo, nomes que tantas vezes compraz a condição humana em seus trajetos de conquistas, viemos conceder o grande olhar, o vivaz olhar, ao que no silêncio das experiências se manifestam. Mas nem sempre se tem tempo para notar-se. Nesse espaço que nos foi concedido hoje, o qual nos manifestamos e nossa irmã sente perfeitamente ser uma única voz em individualização, trazemos considerações que vibram numa frequência que não é tão familiar, mas, em essência, parte de uma única fonte. Isto, pois, para nós, faz-se necessário esse transitar por várias sintonias, onde cada coração vai podendo explorar em si o que antes talvez sequer imaginavam poder explorar. Portanto, queridos, sim, estamos mais uma vez aqui, trazendo energias que buscam sempre quebrar alguns paradigmas e conceitos muito bem estabelecidos entre os humanos. Visualizem conosco agora o que uma mãe sente diante da criança que não compreende os seus nãos. Certamente nada tem a ver com o que de fato é. Colocar essa criança no equilíbrio ainda não sentido e vivenciado pela mesma dentro da experiência humana. O que esta mãe sente diz respeito a uma cadeia de energias, impulsos energéticos que se manifestam e se entrelaçam e que aqui chamaremos de perfume, fragrância que revela sim o ser ali que se propôs exercer seu papel maternal. São sentimentos que nem sempre são traduzíveis, formando emoções que alteram esse papel e mudam crenças e conceitos muito bem estabelecidos anteriormente como pessoa. Pois bem, queremos aqui mostrar o quanto a experiência vos é importante, enquanto humanos, e o quanto vos revela enquanto seres. Os sentimentos de uma mãe, nesse exemplo, nem sempre são ouvidos por ela mesma para dar lugar à sabedoria da experiência e assim trazer lucidez àquele que ainda se debate no não saber conduzir os seus passos sozinho. A mãe deixa de lado os sentimentos de culpa, de permissividades, entre outros, para dar ouvidos a algo que a toma de forma muito maior e assim agir dizendo não. Ela se permite
deixar de lado para conduzir esse ser além dele mesmo, além dela mesma. E pode-se dizer que não há amor aqui? Certamente que não. Há muito amor aqui, amor este que sequer talvez esta mãe o saiba, tenha consciência, mas há, e este se manifesta através dessa dispensação das suas próprias crenças e agir com voz da sabedoria, a voz do coração vos ditou. Sentem isso? O movimento aqui é ir além de si mesmo, abraçar uma situação com olhos amplos e conscientes, e não apenas do que acredita, mentalmente falando, ser o correto e o bom. Mesmo na insegurança, no temor de não cumprir com o papel de mãe, como ela mesma espera ou como ditaram a ela ser o correto, ela vai adentrando a este mundo materno, junto com a criança, para descobrir-se adiante, inteira. Sim, inteira porque não está ali apenas a mãe em jogo. Essa foi a forma de manifestação na experiência desse papel, abrindo canais de consciência sobre algo muito maior. E mesmo que esta, a mãe, não perceba todo esse movimento da vida, trazendo a ela uma consciência que antes não tinha, e também para a criança que vivencia o seu papel de filho ou filha, a vida se faz, se manifesta e cumpre o seu papel em abrir as portas da consciência, entalhar esse ser para a percepção maior de si mesmo, de quem de fato ele é. Numa única experiência, onde um não foi dito, uma correção, um direcionamento, um limite dado para que em luz vá se despertando potenciais naquele que doa e naquele que recebe, enfim, nas interações e experiências humanas. Sabe-se que esta cena é muito mais ampla e as partes se dissolvem diante dessa amplitude. Sabe-se que é restrito e limitante olhar para estes seres apenas através destes papéis desempenhados nestes momentos. Sabe-se, hoje se sabe. Hoje este conhecimento chega a muitos, queridos, e os nomes, papéis e rótulos já não possuem tanta sustentação como antes, pois o que é essencial e sentido vem tomando o seu lugar. Contudo, queridos, gostaríamos de lembrá-los que há muitos que ainda não acessam essa condição e permanecem por vários motivos em seus papéis e vivenciando os limites impostos pela parte, sem conseguirem ver-se inteiro e viver essa inteireza sem conseguir ver-se como o todo e nesse todo. E o que dizer nesses casos? Dizer que estão errados e julgar que não estão também avançando? Que não são a luz que em cada um desperta hoje e que não estão mais conscientes? Não, sem dúvida que não, porque o valor da experiência, da vida em si, os levará a esse olhar mais amplo e perceberão que ainda se identificam apenas com aquilo que desempenham enquanto humanos, aqui e agora, e não mais que isso.
quando em realidade são muito mais. A luz está por toda parte, e não há preferidos e preteridos nesse olhar. Há apenas sementes sendo lançadas em toda e qualquer situação, e de diversas formas, de acordo com a condição de assimilação das manifestações em questão, para que consigam ir galgando seus degraus de acordo com a sua capacidade atual em compreender, assimilar e se conscientizar. Segundo o olhar tridimensional, há experiências ruins e boas, e talvez fosse interessante colocar que há experiências em diversos níveis de consciência, determinando assim a diversidade de manifestações da própria consciência suprema. E amar o que vivenciam aqui é fundamental. Isto é o que queremos que sintam em vossos corações. Toda e qualquer experiência possui o seu valor amplo e preciso para cada ser. É a grande porta para que a vida se manifeste e este, o ser envolvido, se conscientize, lembre-se quem é realmente, selecionando os aspectos que em si precisa ser olhado, colocando alguns de lado e outros colocando-os à frente em suas ações, como a mãe em nosso exemplo acima. Entendem? A própria experiência os levarão a essa ampliação, e há aqueles que desejam ir apenas pelos papéis que desempenham, enquanto humanos, e outros que decidem continuarem na experiência, porém sabendo, vivenciando a amplitude dos seres que são, em integralidade e não somente nas identificações com os papéis. E nos tempos atuais tudo está ampliado e expandindo-se rápido para todos, a olhos vistos, independente da escolha aí em cima citada. Isto porque todos são frutos de uma mesma árvore, essências da mesma fonte, filhos dos mesmos pai, mãe, criadores. Bem, e quando em luz, em consciência vivem o que são, sentem-se, sabem-se e agem além dos nomes, papéis e rótulos, pois isso tudo são apenas partes desse todo, e há mais, muito mais por trás disso. E por assim serem, levam à luz e abre-se possibilidades a muitos de verem essa possibilidade em suas vidas também. Busquem este olhar de vida que vos trazemos mais ampliado sobre as experiências humanas. Nada é de fato por acaso, queridos, e tudo o que é no amor manifesto, e nele a ação se faz. A transformação e o que precisa ser conquistado de fato, assim será. Pois não estamos falando aqui da forma, mas sim daquilo que já vivem internamente, seres divinos. Então, soltem-se e permitam que o fluir do universo seja em cada um. Que todos possam ir além das aparências, seja dos papéis ou mesmo do que aparentemente as experiências trazem a cada um, mentalmente. Há muito mais aí a ser olhado e cuidado, transmutado e realmente conquistado. Há muito mais por trás de uma ação do que os olhos comuns podem captar. Seja essa ação uma ação individual, coletiva ou mesmo uma ação da vida, vos trazendo certas experiências que nem sempre, num primeiro momento, compreendem, mas certamente sabem e sentem em vosso íntimo que há mais do que ali a forma representa.
sintam. Sintam a vida e a dinâmica da mesma em vocês. Saibam que estas movimentações da mesma é em todos, sem exceção, e em diversos aspectos e instâncias, e principalmente as mais densificadas estarão daqui para frente sofrendo grandes transformações. Acolham a esse momento com o amor que são e em gratidão e alegria. Há muita luz emergindo e isso é motivo para celebração. Que os vossos corações se abram ao novo, aqui e agora, porque Ele é presente aqui, nesse momento e em vossos cotidianos. Abram-se, sintam e vivenciem em amor, porque esta é a vossa real condição. Luz e paz, queridos, fiquem no amor que são. Nós somos os irmãos da luz.